Sejam bem-vindos a mais um culto infantil. E a nossa palavra de hoje é uma palavra que fica no livro de Atos, capítulo 18, do versículo 24 ao versículo 28. Você pode pegar a sua Bíblia, abrir e acompanhar. Hoje nós vamos falar de um homem que ele chegou à cidade de Éfeso. Num certo dia, esse homem, que era judeu, ele era de Alexandria, ele chegou à cidade de Éfeso. Esse homem, o nome dele era Apolo. Apolo, ele era um homem que conhecia as Escrituras. A palavra de Deus diz aí em Atos que ele conhecia muito bem a palavra de Deus, que ele conhecia muito bem as Escrituras, que ele era um homem que falava bem, um homem eloquente, que sabia usar bem as palavras. E então, nesse certo dia, Apolo foi a Éfeso, e Apolo, ele conheceu em Éfeso um casal chamado Priscila e Áquila. Esse casal, eles também eram servos do Senhor Jesus, eles também criam em Deus. E Apolo, então, ele estava em Éfeso, e lá em Éfeso, Apolo começou a ir para a sinagoga. E Apolo, então, começou a ensinar na sinagoga. E foi lá que Áquila e Priscila, sua esposa, ouviram Apolo falando. Ouviram Apolo falando e como ele falava bem. Então Priscila e Áquila chamaram Apolo para conversar e ensinaram ainda mais coisas para Apolo e explicaram melhor para Apolo sobre o caminho de Deus. A Bíblia diz que Apolo conhecia apenas o batismo de João, né? João que veio antes de Jesus. Mas Priscila e Áquila explicaram ainda mais sobre o caminho de Deus para Apolo. Olha, esse homem que já sabia muitas coisas, aprendeu ainda mais com Áquila e com Priscila. E então, Apolo, ele tinha uma vontade. A vontade dele era ir para outro lugar para também ajudar e ensinar a palavra de Deus. Apolo, ele queria ir para a Acaia. Apolo queria ir para lá. Era um outro lugar onde ele também queria ensinar a palavra de Deus e ensinar sobre Jesus. Então, os irmãos que estavam ali em Éfeso escreveram para os outros discípulos de Jesus, pedindo para que recebessem bem a Apolo. Eles mandaram cartas para que os discípulos o recebessem bem quando ele chegasse lá. E então Apolo foi. E a Bíblia diz que Apolo, ele pôde ajudar muitas pessoas a compreenderem as Escrituras e ele ajudou aqueles que haviam recém recebido Jesus no seu coração. Por meio da Bíblia, Apolo ajudou muitas pessoas a conhecer ainda mais. E olha só, tem um outro texto que fica no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, e diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que legal, essa palavra diz que a Bíblia, ela nos ajuda em todas as dimensões da nossa vida, para educar, para ensinar, para repreender, né? Então a Bíblia é a palavra de Deus. E Apolo, ele sabia disso e ele ajudava então as pessoas a compreenderem, ele as ensinava. E olha só, apesar de Apolo saber muita coisa, Priscila e Áquila também ensinaram a Apolo muitas coisas sobre Jesus. Então, não tem nada que a gente saiba muito que a gente não possa aprender um pouco mais, não é mesmo? Todo discípulo de Jesus precisa ler a Bíblia e usar a palavra de Deus em todas as dimensões da sua vida, em todas as áreas da sua vida, né? Seja para aprender, seja para ensinar, seja para repreender algo que esteja errado. Então, a gente usa a palavra de Deus para guiar o nosso caminho.
E se você é um discípulo de Jesus, se você já creu em Jesus Cristo, você deve estudar a Bíblia sempre, deve ler a palavra de Deus, mas estudar ela profundamente, para você aprender aquilo que Deus quer te ensinar. Se você é um discípulo de Jesus, você deve aprender sempre da palavra de Deus, mas você também pode ensinar outras pessoas sobre a palavra de Deus. Você pode ensinar seus amigos. Se você tiver irmãos mais novos, você pode ensinar seus irmãos mais novos. Você pode até mesmo ensinar outras pessoas mais velhas, mas que talvez não conheçam tanto a Bíblia como você já conhece. Talvez você saiba versículos memorizado. Você pode ensinar a outras pessoas. Ah, quanta coisa a gente pode ensinar que a gente já aprendeu. E quanta coisa a gente ainda precisa aprender, não é mesmo? Se você é discípulo de Jesus, você deve ensinar a palavra de Deus, assim como Apolo fazia, mas você também deve aprender ainda mais, assim como Apolo fez com Priscila e Áquila. Ele aprendeu, ele se permitiu aprender com esse casal, que era um casal assim com um coração muito missionário, não é mesmo? Se você ainda não conhece a Jesus, você pode conhecer a Jesus. Você pode ler a Bíblia e pode pedir para alguém te ensinar, assim como Priscila e Áquila ensinaram a Apolo. Você pode aprender, sabe? Existe uma pessoa, uma missionária, o nome dela é Jaqueline da Hora Santos. Ela é uma missionária que coordena o trabalho de evangelização discipuladora no Brasil para as crianças. E olha só, ela coordena, olha o mapa do Brasil, ela coordena esse trabalho em todo o território brasileiro. Jaqueline é essa coordenadora que coordena esse trabalho de evangelização discipuladora para as crianças. Hoje nós vamos orar pela Jaqueline. Vamos orar para que Deus continue abençoando a vida dela e de toda a equipe que trabalha com missões voltado para as crianças. E também todos os outros missionários, não é mesmo? Vamos orar, e se você sentiu no seu coração o desejo de aprender mais da palavra de Deus, você pode fazer isso. Vamos orar por você também. Feche os seus olhos e ore comigo. E se você ainda não conhece Jesus Cristo, você também pode conhecê-lo neste momento. Basta você receber Ele no seu coração. Você precisa orar, confessar os seus pecados e então pedir para Jesus vir morar no seu coração. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai querido, te agradecemos, ó Deus, por este culto infantil, te agradecemos por essa palavra, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar a sermos discípulos que ensinam e que aprendem da Tua palavra. Assim como Apolo, ó Deus, que apesar de ser um homem que era muito eloquente com as palavras, que sabia muitas coisas, ainda assim ele aprendeu muito sobre o Senhor Jesus com Áquila e com Priscila. E que o Senhor nos ajude a ser como eles, ó Pai, como Apolo, como Priscila, como Áquila, Deus. Que nós possamos ensinar outras pessoas sobre o caminho de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude. E aqueles, ó Deus, que ainda não te conhecem, ó Pai, como o Senhor Jesus, que eles possam te receber nos seus corações neste momento. Se há, ó Deus, alguma criança, alguma pessoa neste momento sentindo a vontade, ó Deus, de receber o Senhor no seu coração, que o Senhor possa entrar em suas vidas e que o Senhor possa habitar em suas vidas, ó Deus, e que o Senhor possa transformar as suas vidas. Pai, nós também te agradecemos por essa palavra e te pedimos pela vida da missionária Jaqueline, ó Pai, ela que é coordenadora do trabalho com as crianças no Brasil, que o Senhor possa abençoá-la, abençoar toda a equipe dela, ó Pai, e que eles venham, ó Deus, a cada dia mais fazer a tua obra missionária, Deus, para as crianças. Que o Senhor abençoe e alcance todos os missionários espalhados pela face da terra e que o Senhor nos ajude a sermos missionários dentro da nossa casa, dentro das nossas famílias. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que você seja um missionário, que você sempre aprenda de Jesus e também ensine sobre o caminho de Deus para outras pessoas à sua volta. Que Deus te abençoe e tenha você uma ótima semana.